Vamos seguir agora sim com as nossas entrevistas. Recebemos agora Vladimir Safatli, professor do Departamento de Filosofia da USP, e André Singer, que é professor de Ciência Política da USP. Safatli e Singer, é um prazer receber vocês aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pela presença de vocês dois. Eu vou começar pegando um gancho na coluna que professores da USP publicaram na Folha de São Paulo no dia 24 de abril, com o título Coronavírus reforça a urgência da união de forças democráticas contra Bolsonaro. A pandemia mostra a face desumana e violenta do projeto autoritário no poder, dizem professores da USP, essa coluna assinada pelo Vladimir Safatli e pelo André Singer, entre outros professores da USP. Nessa coluna, há uma conclusão lá no final de que o afastamento de Bolsonaro é a prioridade número 1 nesse momento. A gente viu ontem Bolsonaro participando de um ato contra a democracia, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, e nesse ato ele fala que não tem mais conversa, eu não vou mais admitir interferência, que essas forças armadas estão do lado do povo. O que eu queria conversar com vocês é o seguinte: quais as possibilidades de afastamento de Bolsonaro que se colocam agora? E por que defender isso é importante? A gente tem visto Bolsonaro se aproximando, inclusive, do Centrão para tentar barrar alguma possibilidade de impeachment. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que tem processos na sua mesa, mais de 30, se eu não me engano, hoje deu uma coletiva agora há pouco e adotou um tom bastante cauteloso em relação a Bolsonaro. Então, ele não faz nenhum confronto. Isso demonstra que o centro pode estar alinhado com Bolsonaro e um processo de impeachment na Câmara, nesse momento, não seria aberto e não passaria. Então, eu quero saber de vocês por que é importante defender essa pauta e quais as possibilidades para que isso se efetive, de fato. Vamos começar com o André e depois vamos para o Vladimir, pode ser assim? Pode ser. Então, boa tarde, Thalita, muito obrigado pelo convite para estar aqui na TVT, é uma honra cumprimentar também o meu colega Vladimir Safatli. Eu acho que essa manifestação de ontem confirma o nosso diagnóstico, o diagnóstico do artigo, né, de que o presidente Bolsonaro não vai parar enquanto ele não for barrado por algum meio institucional. Na verdade, nós estamos vendo a terceira manifestação do mesmo tipo, a primeira foi dia 15 de março, na Praça dos Três Poderes, a segunda foi no dia 19 de abril, na frente do Quartel-General do Exército, e ontem, 2 de maio, a terceira, do mesmo tipo. São manifestações de ameaça às instituições, são manifestações, na verdade, desde o início, né, que pedem o fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, o que nós estamos vendo é uma escalada, né, que se dá durante esse período da pandemia, que acho que é um assunto que nós vamos falar logo em seguida, porque é complexo, mas ele se dá durante a pandemia, que está na perspectiva de implantar um regime autoritário no Brasil. Esse é o primeiro diagnóstico, e eu tenho a impressão de que a manifestação de ontem confirma o que a gente estava dizendo. Agora, o problema do impeachment, das formas de bloqueio dessa ofensiva e dessa declaração do presidente da Câmara, que você acaba de citar, parece ser o seguinte, quer dizer, o impeachment é o processo constitucional mais claro e definido quando você tem isto, quer dizer, um presidente da República que está ameaçando as instituições, está contrariando frontalmente a Constituição de 1988, está rasgando a carta, né? O impeachment é a maneira que a sociedade e as instituições têm de se defender. Por que isso não está andando? Neste momento, o que está acontecendo é que o presidente Bolsonaro fez um acordo com setores do chamado Centrão, na Câmara dos Deputados, e esse acordo lhe dá mais ou menos 200 votos. Esses 200 votos são suficientes para barrar um processo de impeachment. E eu diria, mais ainda grave, é que barra também a possibilidade de ele ser processado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que esse é um dos motivos, né, pelo qual o presidente da Câmara vem sendo muito cauteloso, o que é até certo ponto compreensível, mas do outro lado, a gente tem que entender o seguinte: se as instituições não conseguirem ir, e aí não são só as instituições, mas a própria sociedade, o movimento social, o conjunto, né, do país, não conseguir dar uma resposta à altura, esse processo vai continuar, porque o nosso diagnóstico está em curso, é uma coisa mais profunda, né? A gente chega a falar em revolução conservadora no texto,
E eu acho que isso é uma, digamos, é algo que as forças de oposição, ou melhor dizendo, talvez, as forças democráticas, né, como um todo, precisam se dar conta da gravidade do que está em curso, porque, na realidade, essa sucessão de manifestações antidemocráticas está naturalizando, né, um processo que não pode ser naturalizado. Quer dizer, nós temos que reagir, temos que encontrar uma maneira de bloquear isso. Não digo que seja fácil, nem que esteja fácil, mas o sentido do documento é fazer essa advertência. Safatli, como você enxerga essa questão? Quero te ouvir também. Então, bem, primeiro eu também queria agradecer esse convite, estar aqui com você, com o André. Eu concordo com o André, no diagnóstico geral, com certeza. Eu talvez só colocaria mais alguns elementos, que o primeiro deles de fato, o Brasil não tem a menor condição de gerir duas crises ao mesmo tempo, né? Que é a crise do coronavírus e a crise do Bolsonaro. O Bolsonaro ele não só afronta todos os princípios mais elementares de garantia da normalidade democrática, ou qualquer coisa que tenha esse sentido, por muito menos eu lembraria que nós afastamos dois presidentes, que não chegaram nem perto do que ele tem feito, mas como se isso não bastasse, ele ainda coloca em risco a vida dos brasileiros, né? Pelo tipo de responsabilidade política que ele representa, pelo tipo de incentivo que ele dá a certos setores da população de não respeitar os princípios elementares de confinamento, que seria uma das únicas coisas que podem, de uma certa forma, minorar o impacto da pandemia nesse momento, algo que pode levar o Brasil a ser uma espécie de exceção no mundo inteiro, né? Quer dizer, isso com consequências gravíssimas, quer dizer, a gente pode inclusive imaginar um momento onde simplesmente os brasileiros não vão ser mais aceitos em outros países do mundo, porque a gente não tem a menor condição de lidar com uma pandemia que outros passaram por esforços os maiores que você possa imaginar, certo? Por toda uma política ordenada para que ela pudesse sair do horizonte da experiência social desses países. Então, acho que ele coloca em risco a vida da população no sentido mais brutal do termo. Então, dito isso, eu também insistiria, é compreensível toda essa dificuldade que nós temos agora a respeito de um processo de impeachment, embora seja cada vez mais claro para vários setores da população que não há outra saída, porque não é possível o Brasil continuar com esse tipo de desgoverno por mais 2 anos, até 2022. Não é possível que nós passemos por essa experiência da pandemia com esse grau de responsabilidade administrativa da parte do governo federal, nenhum tipo de suporte dos governos estaduais, uma desmobilização contínua no momento que a gente deveria ter uma lógica de união nacional. Agora, é fato que eu insistiria que há duas dimensões do problema do impeachment. A dimensão legislativa do problema, do impeachment, quer dizer, quais são as condições legislativas para que ele se realize, e eu insistiria também à dimensão de mobilização popular, né? Porque o impeachment também, ele sempre serviu dentro da nossa tradição de potencializar a mobilização popular no momento de descontentamento em relação ao governo, né? Então, eu acho que talvez fosse o caso a gente colocar essa questão levando em conta essa dualidade, porque, de fato, do ponto de vista legislativo, Bolsonaro tem todas as condições de barrar o processo. A relação ao Centrão é muito explícita nesse sentido. Agora, é sempre bom lembrar também que um processo que começa a ganhar uma capilaridade popular forte, ele é muito difícil de ser barrado no Congresso dessa maneira. Embora é verdade, a gente já tem experiências de movimentações populares muito fortes na história brasileira que foram barradas, como o caso, por exemplo, das diretas já de 84. Mas eu insistiria em analisar esse problema por essas duas dimensões. Eu vou fazer a pergunta, então, agora para o Safatli, e depois eu quero ouvir a André também. Já que você fala sobre essa questão da pressão popular ser importante para um processo de impeachment, por exemplo, a gente vê que o que a gente chama de bolsonarismo, que são esses 30% do eleitorado que segue fiel a Bolsonaro, ele está, de alguma forma, se dissolvendo. O primeiro grande baque foi com a saída de Sérgio Moro, então, não sei se isso significa uma saída do lavajatismo de dentro do bolsonarismo. A gente vê essa aproximação de Bolsonaro com o Centrão, até que ponto isso pode significar também o bolsonarismo encolhendo por conta dessas aproximações. Por outro lado, o que a gente vê, a última Datafolha trouxe,
que Bolsonaro perde um pouco desse público que ele tem, né, desses eleitores fiéis, mas a esquerda não consegue capitalizar essas pessoas que deixam o bolsonarismo. A pesquisa Datafolha trouxe, por exemplo, citou dois líderes de esquerda, que é Lula e Haddad, e nem Lula nem Haddad tem oscilação na percepção das pessoas em relação às figuras políticas deles. Então, a gente sente que eles não capitalizam esse público, eles não conseguem, a esquerda não tá conseguindo fazer isso. Então, é isso. Deixa eu colocar de novo as duas questões. Até que ponto a pressão popular por um impeachment faz diferença na abertura desse processo de impeachment e como a esquerda deve se articular para fazer frente a tudo isso que se coloca nesse momento? Olha, eu acho que há três coisas aí. A primeira delas, eu insistiria que os números não são tão claros assim no que diz respeito a essa pretensa decomposição do bolsonarismo. Você tem oscilações, mas ainda nós, pelo menos até agora, o que a gente vê são oscilações. É claro que esse processo pode mudar daqui para frente e tal, mas é bom também levar em conta a resiliência do eleitorado do Bolsonaro, né? Uma resiliência que eu diria que cobre uma boa parcela desse eleitorado, tal como ele se configura atualmente. É uma minoria, mas é uma minoria aguerrida, é uma minoria organizada. E num espaço como o espaço da política brasileira atual, onde a maioria está desorganizada, essa minoria organizada consegue pautar o debate e a agenda política nacional. Esse é o primeiro ponto. O segundo deles, eu insistiria que nenhum processo de impeachment na história brasileira foi feito sem essa mobilização popular como o seu primeiro passo. No caso do Collor, no caso da Dilma, foi exatamente isso. Quer dizer, o Congresso reage à pressão popular. Certo? E me parece que agora a gente está quase numa situação de esperar um processo meio invertido, como se o Congresso desse início e isso mobilizasse a população. E aí esse é o terceiro ponto que eu insistiria. Me parece que isso ocorre agora porque a esquerda brasileira, que seria normalmente aquela que deveria levar à frente esse processo diante de um governo de extrema-direita como o governo Bolsonaro, ela decompôs a capacidade de organização do seu campo, né? O campo da esquerda brasileira é completamente desorganizado hoje. Então você não tem uma unidade de comando, você não tem uma direção de atuação, você tem colocações as mais contraditórias possíveis, os mesmos atores falam uma coisa numa semana, na outra semana falam outra. Então, a ausência disso, acho que ela desmobiliza muito em um contexto como o atual, que é um contexto onde a gente percebe muito claramente, certo, a insatisfação popular, que é majoritária, e a inexistência de uma capacidade de dar essa insatisfação uma unidade e uma incorporação dentro de um processo efetivo de transformação do governo. André Singer, quero te ouvir sobre isso também. Então, Thalita, a primeira questão é que, sem dúvida, a mobilização popular é fundamental para o processo de impeachment, não há dúvida nenhuma sobre isso. Agora, a questão é se ela sozinha é capaz de dar conta digamos, de um processo vitorioso e também se em que medida esse processo pode começar no momento que nós temos uma pandemia que exige o isolamento social. É verdade que você tem formas de manifestação durante o próprio isolamento. Por exemplo, os panelaços que começaram por volta de 17, 18 de setembro, são uma forma, 18 de março, perdão, são uma forma de manifestação importante e significativa. Tem outras formas de manifestação. Em Israel, por exemplo, fizeram manifestação garantindo distanciamento social, distanciamento mínimo para evitar contaminação. Agora houve o 1º de maio pela internet. Tudo isso são formas de mobilização, mas são um pouco limitadas, né? Quer dizer, a presença na rua é muito importante, ou pelo menos foi até aqui em todos os processos que nós conhecemos, né? Então, eu diria essas duas coisas precisam ser ponderadas. A outra questão que você perguntou diz respeito à mudança na base social do Bolsonaro. Eu acho que estão acontecendo dois processos paralelos bastante complexos, e sobre o qual a gente tem que ter bastante cuidado, porque, na realidade, eles são muito iniciais, a gente não sabe onde isso vai dar. Um processo é o desgaste da base do Bolsonaro. Isso está acontecendo, em alguma medida está acontecendo. Pode ser pouco, médio ou muito, mas em alguma medida ele está perdendo base. Só que ele está perdendo base, aparentemente,
entre os setores de maior escolaridade e maior renda. E, portanto, nós estamos falando de algo que gira em torno da classe média ou é a própria classe média. E isso talvez explique o porquê, apesar da perda de base do Bolsonaro, isso não está revertendo em favor de líderes do campo da esquerda, né? Porque talvez essas pessoas ainda não estejam, ou talvez nem venham a estar, nesse campo. Eles simplesmente estão deixando o apoio ao Bolsonaro, o que é importante, é bastante significativo do ponto de vista da construção de uma frente democrática. Agora, existe um segundo fenômeno, que é ainda mais importante num certo sentido, é que o Bolsonaro começou a ganhar alguma base popular que ele não tinha. Claro que alguma base popular ele teve, porque senão ganharia as eleições de 2018. Ninguém vence sem base popular. Mas acontece que neste processo da pandemia, o Bolsonaro começou a ganhar alguma base popular à medida em que o auxílio de R$600 começou a chegar. A gente não tem muito claro ainda em que medida isso está sendo realmente pago. Em alguma medida está sendo pago, mas em que medida também tem muita gente que não está conseguindo receber. Isso também é uma dúvida que existe. E a outra questão é que o Bolsonaro está defendendo o fim do isolamento e a retomada das atividades econômicas. A gente sabe que isso contraria as orientações da OMS e é muito ruim do ponto de vista do controle da doença. Mas a gente sabe também que os setores populares no Brasil, muitas vezes, e em boa medida, não têm vínculo formal e precisam trabalhar para ganhar o seu dia. E, portanto, essa fala do atual presidente da República, ela ecoa em setores populares importantes no Brasil. Com isso, eu não estou dizendo que vai haver uma troca de base, porque não dá ainda para afirmar, é um processo muito inicial, que pode vir a se consolidar ou pode simplesmente se dissolver. Por exemplo, se a ajuda de R$600 parar de chegar, não sabemos quais vão ser as consequências. Possivelmente isso mude. Não dá para fazer esse tipo de previsão a partir dos dados que nós temos. Agora, tem que levar em consideração que isto é um fenômeno novo, que pode, inclusive, implicaria, né, do ponto de vista estratégico da política, que o presidente Bolsonaro mudasse a política econômica. Agora, se ele vai poder fazer isso, ou se ele quer fazer isso, também são questões que estão, digamos, ainda para serem vistas, né? Safatli, recebemos uma pergunta aqui pela Tejas, vou te passar, deixa eu pegá-la aqui. O Sidney Silva disse assim, queria perguntar ao Safatli o que ele acha de um Estado que se autodevora a partir de um poder central autoritário. E quero incluir uma questão minha, que é em relação aos militares no governo, as Forças Armadas no governo. Qual a sua percepção em relação às Forças Armadas no governo, tendo em vista que ontem Bolsonaro, deixa eu recuperar aqui a frase, ele falou, as Forças Armadas estão do lado do povo. Ele reafirmou isso e há quem diga que o que Bolsonaro constrói é uma tentativa de golpe. Como que você enxerga tudo isso? Tá, então, primeira coisa, de fato, essa foi uma hipótese que eu havia levantado, de que esse modelo que nós estamos vendo agora de mobilização próprio ao bolsonarismo, ele sai, inclusive, do que nós entenderíamos atualmente por necropolítica, que a meu ver, uma característica fundamental, foi uma característica fundamental do Estado brasileiro até hoje. Necropolítica no sentido de um governo cuja sua força fundamental é decisão soberana sobre os modos de morar na rua para fazer manifestação para a volta do trabalho. Elas não estão simplesmente sendo indiferentes em relação à morte do outro. Elas estão também, em um certo nível, sendo indiferentes à sua própria morte. Dentro de um elemento que existiria, que nós só havíamos visto isso de uma vez, no modelo autossacrificial, que era próprio que foi próprio do nazismo. Assim, não acho que não há nenhum desvio analítico em fazer esse tipo de comparação. Porque, vejam, imaginar que essas pessoas elas não têm consciência do risco que elas estão tendo, certo? Seria pensar que elas são lobotomizadas. Ninguém nesse momento, certo? Não tem um cálculo de risco. A questão é por que eles calculam dessa forma, por que eles calculam compreendendo que, afinal de contas, há uma espécie de se colocar à frente, de se colocar à rua, de se colocar contra a pandemia, que é um exercício de coragem cívica. Então, acho que aí tem uma questão importante a se dizer. Bem, isso por um lado. Sobre a questão dos militares, eu insisto
insistiria só no seguinte: nós não temos nenhuma clareza sobre, afinal de contas, qual será a reação e qual é o tipo de apoio que as Forças Armadas têm dado ao Bolsonaro. A gente vê, mais uma vez, informações muito contraditórias, certo? Mas eu insistiria que, pela história, pelo histórico das Forças Armadas no Brasil, o que acontece é, mesmo que as Forças Armadas tenham contradições no seu seio, certo? O grupo mais audaz, ele acaba puxando os demais. Por exemplo, no caso da ditadura militar, isso foi muito claro. Você tinha pelo menos dois grupos, um que queria passar rapidamente o poder aos civis, outro que queria continuar no poder, certo? E quando o grupo que queria continuar no poder foi mais audaz, ele puxou todo o resto, certo? Não teve divisão no interior das Forças Armadas. Certo? Então eu insistiria, se você tiver um grupo significativo que vai com o Bolsonaro junto a esse horizonte de golpe, que é o horizonte que ele quer, de fato, esse é o seu horizonte. Certo? Ele acha que o Brasil é ingovernável e que a única maneira de resolver isso é através de um golpe de Estado. Ele tenta fazer isso custe o que custar. Ele vai tentar agora, vai tentar daqui a um mês, vai tentar daqui a dois meses, 6 meses, até 2022 ele vai estar tentando. Certo? Então, se ele conseguir puxar um setor das Forças Armadas, o resto vem. Essa é a minha impressão. André, pegando embalo nessa resposta do Safakli, eu li uma coluna na Folha de São Paulo também, do Fórum de Segurança Pública, em que eles falavam sobre a proximidade de Bolsonaro, não com as Forças Armadas, mas com as polícias, e que ele teria essa força ao lado dele, das polícias. Ao mesmo tempo, a gente sabe da relação dele com as milícias. Até que ponto é possível pensar num golpe, numa escalada autoritária, com essas instituições ao lado dele, e as Forças Armadas, nesse sentido, combateriam essa situação? Outra coisa, vocês falam também na coluna publicada na Folha de São Paulo sobre a narrativa do mito do Salvador, que é muito importante para Bolsonaro. Então, a partir do momento em que a gente coloca o impeachment, em que a gente discute essa possibilidade, isso seria muito satisfatório para Bolsonaro, para a narrativa que ele constrói de a vítima dessa situação política no país. Olha, Thalita, duas coisas. Com relação à Polícia Militar e às milícias, sim, eu acho que a gente tem essa informação de que há uma proximidade aí, há uma base, né? Pode haver uma base. Agora, o que eu acho é que a gente não deve pensar em termos de golpe. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é muito parecido com o que está acontecendo em outros lugares do mundo e não passa por um golpe. É justamente um processo que prescinde do golpe, o que não quer dizer que não seja um processo autoritário. Ele é um processo que o Adam Przeworski, que a gente cita no artigo, chama de autoritarismo furtivo. Por que furtivo? Porque ele se dá, primeiro, dentro do Estado de Direito. Isso é muito importante. Não há uma quebra das leis. Tanto é que Bolsonaro está dizendo, eu quero que seja cumprida a Constituição. Foi isso que ele disse ontem. Claro, ele tem uma leitura da Constituição, segundo a qual, né, ele pode interferir politicamente na Polícia Federal, que é o que está em discussão a partir da saída do ex-ministro Sérgio Moro, certo? Então, ele faz uma leitura muito própria, muito particular, muito auto-interessada no sentido de acúmulo de poder e, portanto, de dissolver os limites que lhe impõem os outros poderes numa estrutura de freios e contrapesos, tá certo? Quer dizer, o Congresso, o Judiciário, o STF tem esse papel de limitar o poder do Executivo e vice-versa, né? Essa é a tradição que vem da Constituição norte-americana. Então, o problema é que não vai haver golpe. Eu acho que não vai haver golpe. Nós não temos que pensar em termos de golpe. A situação, num certo sentido, é mais complicada do que isso, porque nós estamos caminhando todos os dias na direção do autoritarismo, lentamente, imperceptivelmente e continuamente. Então, o Bolsonaro, de fato, vai ficar tentando, mas não é que ele vai ficar tentando um golpe, ele vai ficar tentando expandir a sua concentração de poder. A sua concentração de poder a partir de embates sucessivos e cada vez mais altos. Nós damos ali o exemplo da Hungria, que é talvez o exemplo mais bem acabado desse processo, no qual, durante o processo do coronavírus, o primeiro-ministro conseguiu autorização do Congresso para governar por decreto, né? Então, eu acho que esse é digamos, o elemento, me parece singular e muitas vezes, embora a literatura já esteja dando conta disso, eu sinto
que setores da oposição e mesmo setores de esquerda não estão se dando conta disso, né? E estão levando a situação ou como se nós estivéssemos num período normal, né? Vamos dizer, o presidente foi eleito, ele está governando, então é o processo normal de governo e tensões, o que definitivamente não é, ou como se fosse haver um golpe. Não, na minha opinião, baseado nessa literatura, não vai haver um golpe. Isso que é mais complicado. Porque ou nós decidimos parar já esse processo, ou ele vai continuar imperceptivelmente até o momento que não dá mais, que nós não temos mais como, digamos, já perdemos, digamos, essa batalha, como de certo modo parece ser o caso da Hungria e de outros países também. Safatli, a grande diferença que vocês colocam em relação à Hungria é que Orbán, ele aceita a gravidade dessa pandemia, e aqui no Brasil Bolsonaro ignora e menospreza a gravidade dessa pandemia do coronavírus. Você acha que há alguma possibilidade dessa situação mudar? A gente vai ver, a gente conversou ontem, né, num programa especial aqui da TVT com Arthur Chioro, o ex-ministro da Saúde, ele falou sobre como essa semana é uma semana de pico de mortes por conta do isolamento social que foi, de certa forma, desfeito há 10 dias. Então, essa semana a gente vai viver um pico, a gente vai ter um número muito grande de mortes, porque foi há 10 dias que houve um afrouxamento nesse isolamento. Você acha que números expressivos em relação de morte, mais do que a gente já tem, porque já são bastante expressivos, podem levar a uma mudança de rumo por parte do Bolsonaro, ou isso não vai acontecer e aonde a gente vai parar? Tá, então, só duas coisas. A primeira, em relação ao que o André colocou, eu concordo também com uma parte do cenário que o André levantou, mas eu teria uma pequena discordância, que eu acho que sim, é possível que o processo ele se dê exatamente da forma como ele descreve, ou seja, através de uma espécie de erosão paulatina, né, como foi dito mesmo, furtiva, do que seria o resquício de uma mínima estrutura de normalidade democrática no Brasil, como a gente está vendo isso continuamente, mas eu não chegaria a dizer que a hipótese de golpe está fora do horizonte. Me parece que, digamos, o governo ele trabalha com vários cenários. Inclusive, quando ele fala que ele é defensor da Constituição, eu, particularmente, não consigo deixar de lembrar do artigo 142 da nossa Constituição, que é um artigo que legaliza golpe de Estado, em última instância. É um artigo que diz que as Forças Armadas elas têm destino na defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer poder, da lei e da ordem. Ou seja, se ele chega em cadeia nacional, fala a lei e a ordem tá em questão, ele pode chamar as Forças Armadas, e isso é legal, isso é absolutamente legal. Certo? Então, eu insistiria primeiro nesse aspecto. Sobre a questão da diferença com o Orbán que acontece com Bolsonaro, eu insistiria num elemento que é a Hungria tem uma extrema-direita antiliberal do ponto de vista econômico. Ela não é uma extrema-direita ultra-neoliberal como a nossa. Então, para eles, é mais fácil usar esse espaço do poder centralizado que vai mobilizar todas as forças de segurança, de controle, certo? E também de paralisia da economia contra a pandemia, do que é o caso brasileiro, onde, como você tem uma base de sustentação econômica que é radicalmente ultra-neoliberal, então o tipo de ação que a pandemia exige paralisa completamente os interesses econômicos da base dele. Né? Então, por isso que a gente viu essa coisa completamente macabra, medonha, certo? De certos empresários saírem aí nas redes sociais dizendo, mas o que é 7 mil mortes? O que é 5 mil mortes? Se você pensar no tipo de prejuízo que eu vou ter na minha venda de hambúrgueres. Certo? Então, quer dizer, eu insistiria, esse é o tipo de base, uma das bases fundamentais que sustenta o projeto econômico do Bolsonaro. Então, isso faz com que ele, de certa forma, se jogue para um outro lado. Agora, e eu insistiria, não me parece que vai haver nenhum tipo de sensibilização da parte do governo se tiver 7 mil mortes, se tiver 70 mil mortes, se tiver 50 mil mortes. Não é o cálculo de mortes que muda qualquer coisa nesse sentido. Entendeu? Quer dizer, a gente viu coisas da ordem da completa infâmia nesses últimos tempos, certo? De ministros virar e falar, mas cadê aquele 1 milhão de mortes que estava todo mundo esperando? Então, o que demonstra uma absoluta falta de sensibilidade social diante de uma situação como essa e do sofrimento das pessoas, das famílias em relação a essas perdas. Né?
No entanto, vocês citam na coluna esse calcanhar de Aquiles, que seria a indiferença ao direito à vida por parte de Bolsonaro. Isso pode corroer o governo? Eu continuo essa para o André? Desculpa, não entendi. Vamos finalizar com o Safatra e logo depois eu também finalizo com o André. Não, veja, de fato, essa é uma possibilidade, é um cenário possível. É um cenário que, com digamos assim, a sensibilização social em relação às mortes, certo? A demanda de uma solidariedade genérica mais efetiva por parte dos setores da população, isso coloca em xeque o tipo de afeto social que sustenta o bolsonarismo, que é exatamente o contrário de qualquer expectativa de solidariedade, certo? Que é um jogo completo em relação à indiferença, certo? Do sofrimento de quem quer que seja. Então, nesse sentido, eu acho que sim, há elementos aí dentro desse momento de pandemia que podem modificar o cenário político. Mas, primeiro, é um cenário possível, e segundo, para que isso ocorra, é necessário mais do que uma simples recusa do que o bolsonarismo representa. É necessário também que a gente consiga abrir um espaço para uma outra possibilidade, inclusive de institucionalização das experiências de solidariedade. Ou seja, você precisa ter um outro horizonte de governo para que você consiga fazer com que as pessoas acreditem que possa ter alguma coisa diferente do que elas estão vendo agora. E aí entra o lado dramático da desarticulação da oposição brasileira, num momento como esse. Exatamente. Então, a última pergunta para o André também é sobre esse horizonte, como criar esse horizonte de oposição. E outra coisa, quando você respondia sobre manifestações, André, a gente recebeu 2 comentários. O Roberto Casselli falou assim: Thalita, como manifestar em tempos de reclusão? Redes sociais não têm o mesmo alcance? E o Fernando Raimundo Noneto disse assim: o povo consciente está louco para ir para a rua para tirar esse genocida, só que a pandemia está impedindo. Então, também tem essa questão de como se manifestar. Então, só para retomar um pouquinho essa questão das Forças Armadas, que eu acabei não falando, de fato, eu acho que o Vladimir tem razão num aspecto, é que é nosso total desconhecimento do que está acontecendo nas Forças Armadas, né? Então, nós estamos no escuro no que diz respeito a isso, e eles passaram a ser atores importantes, né? Hoje, o ministro da Defesa fez uma nova declaração, é a segunda, de garantia de respeito à Constituição, garantia de respeito à democracia, repúdio à agressão aos jornalistas que aconteceu ontem, que é um aspecto que nós não mencionamos aqui, mas muito importante, porque a literatura mostra também que todos esses processos de autoritarismo furtivo começam pela limitação da liberdade de imprensa, começam pelo ataque aos jornalistas. Bom, eu acho que, então, ressalvando o fato de que nós não temos informação suficiente para falar sobre as Forças Armadas, eu acho que os sinais não são bons. Os sinais não são bons pelo simples fato de que as Forças Armadas não deveriam, em hipótese alguma, ter se associado a um personagem como o atual presidente da República, que é abertamente autoritário. Ele fez campanha dizendo isso, ele fez a carreira dele inteira dizendo isso, né? Então, já é um sinal muito, muito complicado. Agora, com relação a essa questão da pandemia, de fato, o Bolsonaro corre um risco muito alto. Ele é um homem que aposta sempre muito, né? Faz apostas de risco. E agora ele fez outra, que é o seguinte, é a aposta de ser visto, né, como alguém totalmente indiferente, como disse o Vladimir, concordo nisso, eu concordo 100%, ao sofrimento do outro, aquele que não tem nenhum grau de empatia pelo outro, né? Pelos outros, né? Pelo sofrimento dos outros, porque de fato o que está acontecendo no mundo e no Brasil é uma tragédia, né? Com a questão do coronavírus, que é um vírus perigosíssimo, né? Não é perigosíssimo para todo mundo, mas a gente não sabe com quem ele vai ser perigoso, né? E então isso é de fato uma oportunidade para a oposição. Agora, a oposição precisa, na minha opinião, e acho que isso é o que nós tentamos dizer no artigo, precisa associar 2 coisas, quer dizer, que eu reconheço que não é fácil, porque o momento exigiria concentração total na prevenção à doença. Mas não é possível, infelizmente, porque nós estamos diante de uma escalada autoritária que tem que ser contida até em benefício das medidas de saúde. Então, é preciso associar medidas de proteção às pessoas, tanto proteção sanitária quanto proteção econômica, a medidas que visam barrar esta escalada autoritária. Agora, quanto à questão das manifestações, eu só posso fazer reconhecer que nós fomos pegos no contrapé, e esta é um dos motivos pelos quais
esse autoritarismo furtivo se beneficia da pandemia, porque usa o isolamento social para avançar quando nós não podemos ir à rua. E, contraditoriamente, os partidários da escalada autoritária estão indo à rua, né? Eu não tenho certeza aí sobre o diagnóstico do Vladimir, é uma coisa que me intriga, mas o fato é que eles estão se aglomerando, né, quando a gente sabe que isso é fonte de contágio, né? Por que que eles fazem isso? Eu não tenho certeza, porque às vezes eu acho que tem uma parcela que subestima mesmo o vírus, porque, digamos, há essa quebra, por exemplo, do isolamento que se deu no Brasil, que você citou, Thalita, que, né, 10 dias depois vem o reflexo, parece indicar que nem todas as pessoas estão, vamos dizer, firmemente conscientes, né, da gravidade que tem e do grau de contágio que tem o coronavírus. De fato. André Singer, Vladimir Safakli, foi uma grande honra conversar com vocês. Eu queria continuar muito mais tempo, tenho certeza que quem nos acompanha também, mas vou agradecer demais a participação de vocês hoje aqui no Bom para Todos. Muito obrigada, sempre um prazer ouvi-los. Nós que agradecemos, uma honra ter estado na TVT.